Agora a gente vai falar sobre organização de geladeira. Já aconteceu de você ter que jogar algum alimento fora porque você esqueceu ele lá no fundinho da geladeira? Esqueceu que ele existia? Acabou até comprando outro? Ou não usou e podia ter usado? Gente, geladeira bem organizada é questão de tempo, economia, saúde, tá? E além de facilitar o dia a dia, né? É bom também pra gente evitar esses desperdícios. Então vamos lá, vamos aprender a economizar, a conservar melhor os alimentos. E olha, quando eu falo assim, economizar é não só economizar em produtos, mas até em energia. A gente tem algumas dicas práticas e criativas com a personal organizer Camila Fabrici. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Cláudia? Uma alegria te receber e poder falar desse assunto. Isso mesmo. Porque eu fiz a pergunta, eu acho que todo mundo já esqueceu alguma coisa lá no fundo da geladeira. Eu acho que as pessoas esquecem da geladeira, né? Porque fica por último, pensa nos armários. Então, eu acho que esse é um dos pontos principais que você falou em saúde. E a saúde é um ponto bem... que as pessoas esquecem de falar, né? Então, a geladeira, a gente primeiro trouxe uns organizadores aqui, que é para facilitar. Eu trouxe esse, mas tem diversos. Você pode usar os cestos que você tem na sua casa, tá? Então, quando eu faço a geladeira, a organização, eu monto cestos de acordo com a minha rotina. Cada um tem a sua, né? Tem gente que toma café da manhã, tem gente que não toma. Então, a gente vai falar um pouco sobre a higienização também dos alimentos, como manter e como deixar organizado e armazenar na geladeira. E o que todo mundo também, às vezes, acho que não sabe, é que cada prateleira tem uma temperatura, né? Porque, às vezes, a pessoa põe, eu ponho em cima, embaixo, não sabe onde colocar. Então, dizendo que a geladeira, a parte de cima, a parte superior é sempre a mais fresca, a mais gelada. Então, a gente coloca alimentos que tem que manter mais a temperatura. Então, na primeira prateleira, a gente sempre põe frios. Aqui, eu simulei uma gavetinha, como se fosse a gaveta de cima. Esse é um organizador que dá para encaixar na sua geladeira também, que é bem legal. Ó. Legal mesmo, encaixa em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. É que aqui, na bancada. Na bancada ela é mais grossa, mas na geladeira ela é um pouquinho mais fino. Ela tem essas alças que a gente pode encaixar. Então é como se fosse a gaveta. Então a gente sempre põe os frios na parte de cima, porque ele estraga com mais rapidez. Que é aquela a partir parte que do vai momento. bem pertinho do congelador. Isso, aquela tampinha, né? De cima da geladeira, tá bom? Daí depois a gente vem descendo. O que a gente coloca? Coloca a parte de café da manhã. Então, para ficar mais prático também no nosso dia a dia, a gente monta uma bandeja e coloca os itens de café da manhã. Que aí, o que você quiser, iogurte, Danone. Nessa bandeja podem até ser os itens que vão pra mesa. Isso, a pessoa já retira da geladeira, a ideia é essa. E isso pode ser feito no armário também. É uma dica legal, a gente faz na geladeira e faz no armário, porque aí você já... mais rápido, porque o nosso dia a dia é tão corrido, né? Aí fica mais rápido e fica mais agradável, né? Porque aí você consegue montar uma mesa gostosinha. Porque às vezes a gente bota a culpa no tempo pra comer bagunçado, pra não ter um momento de prazer familiar, né? E é gostoso. E a organização da geladeira, quando a gente compra os alimentos, o ideal é higienizar. Então, aqui esses já estão higienizados. Mas se você compra, você lava, seca bem todas as folhas, mesmo, higieniza e põe dentro da geladeira. E aí, se você não tem tempo, é uma coisa que a salada já está lá, lavada, você só tira e tempera. Você pode fracionar também no seu dia a dia para você fazer porções de acordo com o que a sua família consome. Agora, Cá, tem muita gente que não higieniza porque fica com medo de estragar mais rápido. Não, estraga mais rápido se você não secar. Então, o ideal é, higienizou, secou bem, já existem aqueles seca-saladas. Mas se você não tem, você pega o papel toalha, vai passando nas folhas. Você pode fazer também em travessas, aí você põe as folhas, uma camada de papel, mais folhas, e aí fica bem sequinho. Né? Na verdade, se você não higieniza, ele estraga mais rápido. Então, o ideal é higienizar, porque aquela folha amassadinha vai estragar outra, que vai estragar outra, e daqui a pouco perdeu todo o alface, por exemplo. E até porque também tudo que vem do mercado, de um hortifruti, ele vem contaminado. Quantas pessoas circulam naquele ambiente, né? A espirra, né? Quantas coisas vão em cima dos alimentos que a gente não sabe. Onde foram aquelas mãozinhas ali, né, gente? Criança, né? Tem mania de mexer. Não só criança, adulto também, que às vezes faz uma limpeza no salão, depois pega na fruta, a pessoa que nojo. A gente vê com a mão, né? A gente não vê com os olhos, a pessoa quer pegar, né? É verdade. Então, importante é higienizar. E as frutas também. Não tem o hábito, às vezes a pessoa tá com pressa
pressa, deixa fora. E quando for guardar, armazenar na geladeira, você lava antes. Porque a fruta é a mesma coisa dos legumes, das verduras, né? Então, assim, também aí nas prateleiras a fruta sempre fica na segunda, né? Depois vem os danones, os sucos, tudo que é derivado de leite também não fica na porta, porque a gente tem costume de deixar tudo na porta. E na porta a gente não deixa quase nada, só as coisas que realmente não tem problema de ficar tão gelado, porque abre toda hora, então muda muito a temperatura. Né? Então, uma coisa que vem sempre na geladeira, e às vezes você compra, vem aquele suporte de ovos já na porta. Aí a pessoa acha que tem que colocar o ovo lá. E não é o lugar ideal para o ovo, né? Não, exatamente porque a temperatura abre, fecha. Então, ele fica constantemente numa mudança, né? E também chacoalha. Muito, né? Então, o ideal é você tirar os ovos. Também tem uma outra coisa que as pessoas, eu acho que mais antigas, fazem isso. As mais novas são mais informadas. Mas lava os ovos para pôr na geladeira, porque acha que, de repente, vai pôr na geladeira e ele vai contaminar. Então, assim, o ideal é lavar antes de usar. Eu vou usar os ovos, aí eu lavo. Porque quando eu vou colocar na geladeira, eu tiro da bandeja, você só coloca num recipiente. Às vezes a pessoa não tem um organizador próprio para ovo. Mas ela pode pôr numa cesta, num recipiente, numa vasilha que você mesmo tenha e tirar daquele papelão que vem também. Então, o ovo, ele tem uma proteção, não sei se todo mundo sabe, mas ele vem uma película na própria casca, que é para não contaminar, os outros alimentos contaminarem o ovo. Então, se você lava antes de guardar, ele perde. E aí, se tem algum alimento aqui que você não lavou e está próximo, contamina os ovos também. Então o ovo a gente só guarda e lava só na hora de usar? Só na hora de usar. Perfeito, aprendemos mais uma, né? Isso. Agora, tem aquelas gavetonas lá do fundo. Elas são as menos frias, é isso? O que vai lá embaixo? São as que mais tem temperatura, porque a de cima é a mais gelada e vai descendo. Lá embaixo você pode colocar legumes. Então a pessoa às vezes põe um pimentão. Tem pessoas que colocam batata, cebola, não é o correto. Mas, às vezes, a pessoa já tem esse hábito. Então, eu falo que a gente não interfere. Não existe uma coisa certa e errada do que como você coloca os alimentos. Lá em casa, batata, cebola, alho, fica tudo fora. Fora, mas muita gente coloca na geladeira. A batata, o certo nem o tomate. O tomate não precisa ir pra geladeira? Não, e o ideal é ele ficar na fruteira, assim, com essa partezinha aqui do tomate pra baixo, pra ele durar mais. Olha, não sabia dessa, agora aprendi. Isso. Bom, porque vai liberar espaço na geladeira. Né? Então, perfeito. Isso, aí a gente coloca, porque eu acho que faz salada e associa salada com tomate e aí põe na geladeira. Mas ele não tem uma duração, não conserva muito mais porque tá na geladeira, entendeu? Mas o que normalmente as pessoas fazem de errado, Camila? Elas colocam... Outra coisa que as pessoas fazem muito errado, abriu uma lata, ervilha, milho, põe a lata dentro da geladeira aberta e passa um filme e acha que está protegendo. Não está também. Porque a lata também tem as bactérias. Tanto é que quando a gente vai ao supermercado, o ideal é nem comprar a lata se estiver amassada. Por quê? Por que a gente olha? Tá amassado, não tá por isso. As pessoas não sabem. É uma coisa de cultura. Minha mãe não compra a lata amassada, então eu também não compro, mas a gente não sabe o porquê, né? E ela não... a lata amassada, ela contamina. Porque ela pode fazer uma rachadura até interna. Isso. E aquilo vai contaminando aquele alimento. Isso. E na hora que a gente abre, a mesma coisa. Já contaminou, né? Então, por isso que ou você usa tudo, ou se você não usar, você coloca em algum pote de algum mantimento. recipiente, que até tem uns que já fica com caldinho ali junto, que depois você puxa. Sim, às vezes você põe azeitona, né? Às vezes a gente não armazena quase nada, nem no vidro, nem na lata. Então, o importante é esses cuidados, assim. Outra coisa que as pessoas fazem errado, põe panela. Na geladeira. Na geladeira, né? E cabe, ó.
O Depende ideal da é nem panela, ter né? muitas coisas na geladeira, né? O legal da geladeira é você abrir e conseguir visualizar o que você tem. Às vezes você compra muitas coisas e joga metade fora. Exato. Né? Então, o importante de ter pouco é o que eu consumo na semana. Qual que é a sua frequência de ir ao supermercado, comprar uma vez por semana? Então, você vai comprar para a semana, não para 15 dias. Né? Perfeito. Porque aí começa a ficar acumulando e aí abre também a geladeira aquele cheiro, você não sabe por quê, né? E uma outra coisa importante é, se eu moro sozinho, eu higienizo a geladeira uma vez por mês, né? Se a gente tem uma família, moram 3, 4 pessoas, é importante a gente higienizar a geladeira a cada 15 dias. Tá, que é limpar mesmo a geladeira, desligar Isso. e tudo, fazer aquela limpeza bem hoje em minuciosa. dia tem muito frost free já, né? Que não precisa mais não precisa desligar. desligar. Quem tem a geladeira antiga, o ideal é desligar, descongelar, né? Tirar tudo. O ideal, às vezes, a pessoa não tem, mas é tirar tudo de dentro da geladeira, colocar num isopor, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar. E limpar. E a higienização é feita de uma forma bem simples, né? Perfeito. Camila, uma dúvida final aqui. Manteiga, a gente falou já de café da manhã, né? Mas a manteiga, quando vai pra geladeira, pra gente consumir no café da manhã, é quase que impossível, porque ela tá dura. Isso. Ela pode ficar fora da geladeira? Pode sim. O ideal é você deixar ela na geladeira o dia todo e à noite, é pro café da manhã. À noite você tira, deixa ela fora para no outro dia você E fazer... essa mudança de temperatura não é prejudicial? Não é. Não tem problema nenhum. Ou se você quiser deixar constantemente no armário, também pode. É que a gente tem o hábito de deixar na geladeira, né? Perfeito. Muito bom. Agora a gente tem mais algumas perguntas aqui para Camila. Legal. Já falamos do que vai, nas ordens. Tirei a dúvida da manteiga, se é dentro ou se é fora. Um pão, dentro ou fora da geladeira? Fora. Fora. No armário, isso. A gente armazena dentro do armário. Né? Às vezes ele mofa, né? Rápido. Ele mofa, mas é porque ele já passou da validade, não porque vai para a geladeira ou não. E talvez ele segure as bactérias, não que ele não vá ter. Tem gente que faz o seguinte, pode congelar o pão, né? Você pega, fraciona ele de acordo com o que vocês comem no dia a dia e aí você congela o pão e aí sim, depois você vai descongelando conforme, põe no forno direto, aí você já consegue consumir. Não precisa nem descongelar. Fatia, fica ótimo descongelar na torradeira até, sabia? Fica muito bom. Fica mesmo. Camila, tem uma pergunta aqui de um dos meninos, do Rui, né, Rui? Ele quer saber o seguinte, pode deixar a jarra de água na geladeira ou tem que ser na garrafa com tampa? Tampada, porque ela, não sei se às vezes a pessoa deixa aberto numa jarra, não sei se você já tomou aquela água, a gente fala com gosto de geladeira, mas eu nunca comi geladeira. Não, mas não tem um gosto de geladeira, porque ele pega... Tudo que tá lá na geladeira vai passando o aroma, vai tudo pra água, tudo que tá aberto. Por isso que contamina as coisas abertas, não pode. Você falou de aroma, eu já lembrei. Tem gente que deixa aquela cebola cortada na geladeira, a geladeira inteira fica com cheiro de cebola. Como é que faz pra evitar isso? Então, tem gente que já deixa tudo picado, o alho, a cebola, pra poder otimizar o tempo no dia a dia. Você pode colocar em potes herméticos. Herméticos são aqueles potes com borracha em volta, porque ele veda bem e não sai nenhum cheirinho lá da cebola. Agora, se você acha que não tem, às vezes não tem o pote hermético, às vezes a pessoa não tem, porque ele é um pote um pouco mais caro, mas vale a pena investir nesses produtos melhores. Você põe dentro de um saquinho, um zip, ou um saquinho mesmo que você compra, aqueles de freezer, e aí você coloca, amarra e põe dentro da geladeira, não fica cheirando. Porque senão vai ficar com cheiro de cebola, fica, né? A geladeira toda. Toda. E você pega um pedaço de pudim com gosto de cebola. Ai, é verdade. Ninguém merece. Viu como é o cheiro? E se aí a água está aberta com a cebola, fica com o gosto de cebola na água. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do que a gente descongela, né? Tirou uma carne, não usou a carne toda, ou descongelou e não fez, porque saiu para comer fora, foi convidado para ir na casa da amiga, aquela carne está lá. Por quanto tempo ela pode ficar? Na geladeira? Por mais uns 3 dias Por somente. mais uns 3 dias. Isso. Se a pessoa falar assim, eu não vou conseguir consumir nesses 3 dias, ela pode voltar essa carne descongelada para o freezer? Então, não pode. Por causa das bactérias mesmo, porque ela já descongelou, então
já saiu do refrigerador, já perdeu toda aquela temperatura, aí vai para a geladeira e depois congela de novo? Não pode. Não. O ideal, quando a gente compra, às vezes a pessoa compra peça de carne, a família é grande. O ideal é já fracionar antes de colocar no freezer. Então, a gente come 4 bifes, então eu já pego a peça, põe em cada saquinho 4 bifes, e aí eu vou fracionando e colocando na geladeira. O ideal também no freezer é colocar o que é, porque às vezes a gente fraciona e carne é tudo igual, né? Assim, aí você não sabe. Então você põe lá, contra filé, comprei tal dia, né? Põe uma etiquetinha simples mesmo, só para você identificar, até na hora de você escolher o que você quer no freezer, né? Frango, o dia que você congelou, para você conseguir, e também por conta disso, né? Passa muito a validade, às vezes a pessoa compra com frequência, e aí o que acontece? Usa sempre a mais nova e vai deixando a mais velha. Se tem a data de validade, já não, né? E feijão também, as pessoas costumam congelar, né? O ideal é congelar destemperado, né? Porque aí você já tira do freezer, tempera e aí fica com um sabor bom, porque senão a cebola fica lá, curtindo, né? E congelar sem o tempero, sem estar refogadinho, depois é gostoso que sempre você vai ter feijão com gostinho de novinho. Isso, parece fresquinho, Parece né? fresquinho, feito na hora. Isso. Tem gente que consome produtos congelados, pratos congelados, e aí compra lá uma porção, que seria para um dia, mas é grande, e aí sobra. Esse congelado que ela comeu só a metade, pode ficar na geladeira? Não. Na geladeira pode, não pode. Só um dia, né? Só no mesmo dia. Depois já não dá mais. Não dá mais? Não pode. Aí já tem que é diferente da carne, porque a carne, ela não tá temperada, ela não tem nada. Um produto que você já tá temperado, já comeu, já abriu, então ele vai ter uma validade muito menor. Então não vale a pena, né? Perfeito. Olha quanta dica boa, gente. Agora tem mais uma única dúvida. Não, última dúvida desse momento. Depois você vai voltar porque outras dúvidas vão aparecer. Mas, produto que tá no freezer congelado dura a vida toda? Não. Cada produto tem sua validade. Quando você compra, já vem escrito. E tem que respeitar aquilo que tá ali. Tem que respeitar. É que às vezes a pessoa fala, eu vou comer, não vai fazer mal. Não faz mal hoje. É igual tudo que a gente deixa com uma validade que já passou, porque se tem uma validade é porque aquilo ali foi estudado. Precisa ter uma validade. Mas antigamente não tinha, mas hoje tem. Muito isso. Antigamente não tinha, mas hoje tem. Então vamos respeitar, porque hoje não faz mal, mas futuramente, se você começar a comer muitas coisas com frequência vencidas, pode ser que lá na frente você tenha um problema. Daí você vai lembrar de tudo isso. Então é importante respeitar as datas de validade, tá? Perfeito. Então pega o óculos aí, porque às vezes você não tá respeitando a data, você fala, mas é que eu não enxergo. Põe o óculos, tem que enxergar e comer tudo que tá no prazo da validade certinho. Camila Fabrici, adorei te receber. Obrigada. Volte mais vezes pra gente aprender mais contigo, tá bom? Ó, gente, hoje é dia de arrumar geladeira, hein? Vamos combinar? E aí, se você quiser acompanhar a Camila, ela tem um Instagram super bacana com várias dicas, que é o Personal Organizer Camila, com 2 L's, Personal Organizer Camila. Ela tem o site que é camilafabrici.com.br, tá escrito aí, olha, Camila Fabrici, escreve fabrici.com.br. E tem o WhatsApp também, que você pode entrar em contato com ela, que é o 11 9 3804 5738. Isso mesmo. Certo? Muito obrigada. E até a próxima. Prazer. Delícia de papo, amei. Amei também, Obrigada. obrigada.